Sabe qual é uma característica clara em todo mundo que se move por esperança? A sua boca se enche de alegria. Palavras de sabedoria. Olha para mim. É impossível termos uma mente negativa, esperarmos ter uma história positiva. Tem gente que só confessa problema e está esperando viver milagre. Não tem como você semear algo e colher um fruto diferente do que semeou. Não tem como você profetizar algo e colher frutos diferentes do que profetizou. Não tem como você declarar algo e colher algo diferente do que declarou. Então o que a gente precisa fazer é ressignificar o que tem saído da nossa boca. A Bíblia diz que quando o povo foi tirado do cativeiro, quando Deus mudou a sorte dele, então a boca deles se encheu de riso e eles cantaram um novo cântico. Quando Deus muda a sorte de alguém, a boca dessa pessoa precisa caminhar à altura dos milagres que vive. A gente precisa celebrar mais e reclamar menos. A gente precisa profetizar mais e reclamar menos. A gente precisa se posicionar mais e reclamar menos. Alguém está comigo? Diga amém. Eu lembro que uma das mensagens que eu preguei em um dos momentos mais difíceis lá em Miami, o tema dela era: tempos gloriosos estão a caminho. E eu lembro que aquilo parecia loucura para alguns de nós. Pastor, a gente está no meio de uma crise, você acha que tempos gloriosos estão a caminho? Irmão, eu sempre creio que tempos gloriosos estão a caminho. Porque quando está bom pode ser melhor, quando está ruim, Deus pode mudar a nossa sorte. Em meio a desertos, Ele pode gerar fontes de água doce. Em meio a desafios, Deus pode mudar a nossa sorte. Ele fez com que gigantes se tornassem um passaporte para o reinado na história de Davi. Ele fez com que cativeiros se tornassem um passaporte para mais autoridade na história de Daniel. Ele fez com que cadeias se tornassem um passaporte para mais revelações na história de Paulo. Ele fez com que tempestades fossem um passaporte para ainda mais fé na história de Pedro. E a minha pergunta é: quais são os passaportes que Deus tem dado para você em meio às crises que tem te afrontado? Em meio a crises, lembra disso, irmão, tempos gloriosos estão a caminho. Você crê nisso? Diga amém. Sabe, a fé, ela precisa ser o nosso estilo de vida. A fé é o que nos move, é ela quem nos sustenta, por meio dela nós nos movemos. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. A bateria pode segurar só um pouquinho. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu lembro que eu falei sobre isso há um tempo atrás aqui, mas deve ser novo para alguém. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, está falando a respeito de um poder criativo. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, no original está dizendo que você vai profetizar e a fé vai sustentar aquilo que você profetizou. Tudo aquilo que um justo vive é declarado e sustentado por meio da fé. Você está comigo? Diga amém. Muitas vezes a gente olha para esse texto, a gente acha que a palavra está falando sobre um livramento. O justo vai viver pela fé. Está dando tudo errado, você fala: irmão, vai dar certo, vamos pela fé. Você quer fazer uma compra que é extravagante, você fala: não, eu vou comprar esse carro pela fé, eu vou abrir essa empresa pela fé. Alguém já viu isso aqui? E quantas vezes a gente não se frustrou porque a gente quis que Deus respaldasse algo que Deus não pediu para a gente fazer, porque a gente quis que Deus fosse o financiador ou o fiador de algo que Ele não pediu para a gente começar. Irmão, viver pela fé não significa fazer loucuras e pedir para Deus respaldar. Viver pela fé significa discernir o que Deus está falando e confessar aquilo que Deus te falou. Significa crer e não duvidar. Significa profetizar e sustentar por fé aquilo que Deus te mostrou até que aquilo se manifeste. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que quando o profeta está diante de um vale de ossos secos, ele diz o seguinte: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Disse o Senhor. Senhor, tu sabes. Então abre a tua boca e profetiza. O que o profeta profetiza sobre o vale de ossos secos não é algo que ele pensava, é algo que ele havia ouvido de Deus. Vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Você está comigo ainda? Diga amém.
Irmão, guarda isso, pega essa dinâmica. A dinâmica da fé, ela funciona assim: Deus fala com os justos declaram que ouviram de Deus, e a fé sustenta essa palavra até que se torne uma realidade. Então Deus vai falar algo com você, você vai declarar o que ouviu e sustentar por fé até que se cumpra. Deus falou que os seus filhos vão ser profetas nesse tempo. Guarda essa palavra, libera essa palavra e crê nela até que se cumpra. Pastor, mas tem coisas que não estão como Deus disse que estariam. Irmão, se não é como Ele te mostrou, ainda não é o final da história. Palavras de sabedoria.